Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 30 de março. O evangelho que vamos meditar se encontra em João, capítulo 5, versículos 17 ao 30, que diz assim: Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o filho também faz. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho assim como honra o Pai. Quem não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo: está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticam o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é uma continuação do evangelho de ontem, quando Jesus realiza aquela cura daquele homem que estava ali à beira da piscina, em Betesda. Só que aquela cura que Jesus faz é em dia de sábado, então os judeus ficaram incomodados, porque Jesus não havia respeitado, o dia de sábado. Então nós entramos nesse evangelho de hoje, só que a partir, digamos, daqui para frente, meu povo, daqui para frente, nós vamos acompanhar nos evangelhos diários justamente a fúria, digamos assim, dos judeus com relação a Jesus. E por que isso? Por que isso? Ora, no evangelho hoje, diz assim: os judeus ainda mais procuravam matá-lo porque, além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. E de fato, foi algo que os judeus não acreditaram. Eles não acreditaram que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias. Eles não acreditaram nisso. E Jesus, nas suas palavras, no seu discurso, no seu ensinamento e na sua prática também, revelava que ele era o Filho de Deus. Que ele era o Filho de Deus. Olha que maravilha. Mas é tanto que Jesus aqui, como é que ele vai chamar a Deus? De Pai. Jesus fala da sua relação filial com o Pai. Então isso para os judeus era um escândalo. Isso para os judeus era uma blasfêmia. Era uma blasfêmia porque ele diz que é filho de Deus, que Deus é seu Pai.
e que, portanto, ele é igual a Deus. A gente precisa entender isso. Filho de Deus é Deus. Ah, Padre, mas também nós não somos filhos? Nós nem somos Deus. Mas somos adotivos, somos filhos adotivos, somos filhos por adoção. Jesus não. Jesus é o filho legítimo de Deus. E se ele é filho, ele é Deus também. E aí está o motivo de toda a confusão. Porque Jesus, sendo homem, ele se fez Deus, se revelou como Deus. E aí veio toda a confusão. E é isso que a gente vai ouvir daqui para frente. Toda a rejeição por parte dos judeus, né? Da parte dos judeus. Só que Jesus também, ele no seu discurso, na sua fala, ele fala também, começa a falar da vida eterna. Ele começa a falar da vida eterna. Só que também ele fala que, assim como o pai é honrado, o filho também deve ser honrado. É interessante porque Jesus ele fala assim, ó: quem não honra o filho também não honra o pai que o enviou. Se você diz que honra o pai, então você tem que honrar o filho também. Tem que honrar o filho também. Então, Jesus depois vai dizer, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Então, Jesus começa a falar de eternidade. Jesus começa a falar da vida eterna. Depois, Jesus vai falar do julgamento, né? Ele fala sobre o julgamento. Jesus vai dizer que vai falar dos mortos que vão ouvir a sua voz, a voz do Filho de Deus, e que os que a ouvirem viverão. Mas na frente Jesus vai dizer, vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. É o julgamento. É o julgamento. Vida eterna. Aqueles que crerão em Jesus, que ouvirão a sua voz, guardarão a sua palavra, estes ressuscitarão para a vida eterna. E aqueles que não deram ouvido à sua palavra, não receberão a vida eterna. É o que Jesus está dizendo. Eles ressuscitarão, mas para a condenação. Então, meu povo, nós precisamos hoje pedir a graça ao Senhor de acolhermos a sua palavra, acolhermos a palavra do Filho de Deus e nos mantermos firmes. Até porque o que Jesus sofreu de rejeição, os seus seguidores também sofrerão. A rejeição, a perseguição. Mas nós precisamos permanecer firmes na palavra de Deus. Porque somente assim receberemos em herança a vida eterna. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.